Bom dia, a paz de Cristo a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo. Esse vídeo foi feito especialmente para o MDAO, lá de Rondônia, Mistério Deus Alfa e Ômega. Um abraço aí ao Valdir, a Pupi, a missionária Ana, né? A Fidelice, a todos que estão envolvidos aí com o MDAO, tá bom? Um abraço para vocês bem forte. Esse é o vídeo 2. Então, antes de continuar, vamos nos render em oração, pedir a Deus que nos guarde durante esse tempo que estamos aqui trazendo essa palavra, tá bom? Pai, em nome de Jesus, a gente sabe da nossa limitação e das nossas culpas e vergonhas, Pai. E é diante do Senhor que nós nos rendemos essa manhã, colocando o nosso coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos resgate das nossas culpas, dos nossos medos, das nossas façanhas erradas diante da cruz, dos pecados que temos cometido. E a gente crê que o Senhor é o agente da libertação, o agente de todo o processo da santificação. E nós nos rendemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Ok. Hoje eu queria falar, além de expor um trecho das Escrituras, queria falar um pouco com você sobre, você está vendo, eu estou aqui na minha casa, né? É uma casa simples de madeira, né? Mas o dia hoje está meio frio, sai um solzinho, não sai. Então de vez em quando talvez eu coloque a jaqueta. Bem, queria falar um pouquinho com você hoje sobre como alguns processos que a gente pode utilizar para estudar a Bíblia, para crescer mais um pouco na Bíblia. Como é que eu posso crescer? Há várias maneiras de crescer. Para isso, eu preciso dizer para você que esse nosso bate-papo, né, é um bate-papo, mas ao mesmo tempo é um culto. É um culto de ensino, né? É que eu não estou de terno e gravata e não estou em cima do púlpito. E as pessoas associam terno e gravata e púlpito como sendo algo... naquele momento, o terno e a gravata e o púlpito fazem com que a pessoa seja um ser sobrenatural ali, o Espírito Santo desceu ali, a coisa vai acontecer. Mas se ela estiver na sala da casa dela, ou ela estiver na varanda, de chinelo e de bermuda, aí a coisa não vai acontecer. Então é um engano, né? Infelizmente é um engano de muitos cristãos, né? Aderiram, por exemplo, eu gosto de terno e gravata, eu até quero ter um terno um dia bom, custa caro, né? Mas o blazer que eu tenho é um blazer bem velhinho. Mas eu quero, o dia que eu tiver, eu quero um bom mesmo. Gosto de terno, gosto de gravata. Há ocasiões específicas que eu posso usar, mas eu nunca vou substituir isso, achar que isso vai trazer unção para mim. Se você tem palavra, se você tem algo a comunicar da parte de Deus, você pode ir de terno e gravata ou pode ir de camisa polo, de qualquer forma. Deus vai te usar. Então, eu creio nisso. Você não está participando de um estudinho bíblico hoje aqui. Tá? Tira da sua cabeça isso. Mais estudo. Você está participando de um culto de ensino. Deus está sendo louvado aqui através do ensino. Tá bom? Temos que ir quebrando esses paradigmas. Depois nós vamos falar um pouquinho desses paradigmas, que é essas coisas que a gente vai colocando ao redor durante a nossa vida, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre que maneiras você pode estudar a sua Bíblia com maior proveito. Bom, quero começar aqui utilizando uma das ferramentas que tem caído no Brasil aqui bastante. Esse livreto aqui, ó, é um devocional. Esse aqui
É um dos que eu mais gosto, porque é feito pelo pastor Israel Belo de Azevedo. Ele é pastor batista, então tem uma linguagem fácil e bem na nossa língua portuguesa, assim, bem dentro do nosso contexto brasileiro. Então hoje é dia 3, né? Dia 3 de abril. 3 de abril. Vamos abrir dia 3 de abril aqui. Eu pego esse livrinho, abro no dia 3 de abril. E aqui eu vejo em cima logo uma citação do Brennan Manning, dizendo assim: defina-se radicalmente como amado por Deus. Este é o seu verdadeiro eu. Todas as outras identidades são ilusões. Olha que legal. A arte da reinvenção 3.3. Então, claro que ele já deve ter escrito 2 e agora esse é o 3.3. Aí tem o texto, a arte da reinvenção, certo? E embaixo você tem um trecho da Bíblia para ler e um versículo que você pode anotar na sua Bíblia. Essa é uma das maneiras, primeira maneira que eu diria, para se estudar a Bíblia é ter um livro devocional. Esse pastor aqui, ele faz isso há anos, né? Então ele já tem acho que uns 20 livros desse. Todo ano ele lança um. Você pode entrar em contato com ele aqui, ó. Deixa eu ver se tem um telefone dele aqui. Não tenho. Aqui, ó. 021 3344 9700. Diz que você quer um devocional e eu acho que eles vão mandar para você, tá bom? Devocional, bom dia, amigo. Mas tem vários outros que você pode comprar na livraria, né? Eu costumo dar muitos de presente, né, para as pessoas poderem estudar. Porque esse é o momento em que nós temos de refletir na palavra de Deus ou de refletir sobre a vida cristã através da leitura de um texto assim. Bom, é a primeira maneira de você crescer. Deve ser, mas eu queria Bíblia pura. Não, calma, querida. A Bíblia, ela passa por vários viés, e um deles é essa reflexão aqui. Reflexão sobre a vida cristã. Você tem que crescer para dentro, para fora, para cima, para o lado, todos os sentidos espiritualmente. E essa é uma das maneiras, ok? Devocional. Segunda maneira que eu ia dizer que você pode crescer é lendo livros cristãos. Quero te dar eu vou dar aqui, o que eu acho e muitos outros pessoas cristãs também acham, né? Que a maioria dos livros que são publicados por aí hoje em dia, a maioria dos livros que são publicados por cristãos aí, 60 a 70% é livro de baixa qualidade e muitos são feitos só para vender. Ou seja, você quer crescer lendo livros cristãos? Parabéns, mas aprenda a escolhê-los com calma. Eu comprei muitos livros na minha vida, muitos. Tive que deixar uma boa parte, na época que morei em Belo Horizonte, deixei uma boa parte dos livros em Belo Horizonte. E trouxe um tanto para São Paulo, depois para Rondônia, depois para Curitiba e agora um tanto aqui. Você, para comprar livros, você tem que pensar 10 vezes, olhar, ler. É importante você ler, um livro, esse aqui, do Philip Yancey. Leia o que está escrito aqui nessa orelha. Depois você lê aqui sobre essa orelha. Veja se o autor é um autor confiável. Então, livros, esse aqui, ele põe todas as referências dos livros aqui atrás. Livro riquíssimo. Até queria recomendar para você, Philip Yancey, Maravilhosa Graça. É muito bom esse livro. Quero recomendar esse livro. Quero recomendar outro. Puxa, olha, parece que eu sou viciado no Philip Yancey. Philip Yancey, Oração. Ela faz alguma diferença?
E esse livro aqui, não, eu comprei no sebo, porque não, eu acho que não estão mais publicando. É da editora Vida Nova, Adoração na Igreja Primitiva, né? Então, como que era na igreja primitiva a adoração? Muito interessante, muito bom, tá? Mas eu quero dizer para você o seguinte, como é que você lê livros assim? Um livro desse você pega, você sublinha, você risca, olha aqui, ó, tem uma parte riscada, ó. Só tem um pouquinho aqui, mas o ideal é você sublinhar bastante coisas. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Sublinhe. Sublinhe o seu livro, sublinhe a sua Bíblia, sublinhe o que o autor diz. Não tenha pressa. Leia um capítulo com bastante, né? Se você não consegue ler, leia devagar, sublinhe o que você consegue tirar. Tente reproduzir. Você sabe que uma das coisas que acontece quando nós guardarmos aqui é que depois de nós lermos algo, nos aprendermos algo, nós colocarmos em prática ou ensinarmos para outra pessoa. Então tente ensinar algo. Você está lendo um livro, você gostou do livro, daí você vai lavar uma louça, você vai capinar, tem uma pessoa junto com você, você vai falando, ei, sabe o que eu li lá no tal livro, tal. Você está acionando um poder lá dentro, que é o poder de memorização. Cada vez que você vai falando sobre aquilo que você aprendeu, você vai guardando. Agora, se você lê e não falar nada para ninguém, não escrever, não fizer anotação, você vai esquecer. Então, é muito importante aprender a ler. Então, você tem o devocional, você tem livros cristãos que vão te dar pontualmente, assim, uma noção da vida cristã ou da área que você necessita. Tem todas as áreas. Se você quer ser um conselheiro, tem livro sobre aconselhamento. Se você quer ser um discipulador, tem livro sobre discipulado. Se você quer ser um pregador, tem livro sobre pregação. Mas tome cuidado. Por exemplo, na área de pregação, eu conheço pelo menos uns 40 livros sobre pregação. Eu já vi assim ao redor. Muitos livros já comprei assim pelo título do livro. O título é fantástico. Mas quando você abria, era complicado, era chato. E aí você encosta o livro. Então assim, não compre correndo, pegue o livro, olhe o livro, leia a orelha, olhe o conteúdo, veja 2, 3 vezes, não só a primeira vez, opa, gostei, não. Veja se você vai gostar do livro. Invista. Sabe que isso aí não é gasto. Algumas pessoas talvez estão me ouvindo agora, estão dizendo, mas nós temos tanta coisa para gastar, vai gastar com um livro? Não é gasto, é investimento. Quando você investe na sua vida espiritual com livros, depois você colhe. Mas não muito, não seja comprador compulsivo. Compre 1, 2 no máximo e diga assim para você mesmo, eu só vou comprar o próximo livro quando eu tiver terminado de ler esse. Tá bom? Isso é uma dica que eu dou para você. Ok. E aí uma terceira coisa que eu ia falar sobre estudar a Bíblia. Né? Antes de pregar a palavra aqui, de abrir o texto, eu queria falar sobre você ter, por exemplo, olha só que bacana, você ter vários textos bíblicos, né? Não só um, ter pelo menos 3. Você tem várias versões. Qual que é a melhor, qual que é a mais certa, qual que é... Gente, eu posso dizer quais que são as piores, mas eu não posso dizer qual que é a melhor. Sabe por quê? Porque não existe a melhor ou melhor texto. Tem fulano de tal que vai dizer que tal Bíblia é a mais sagrada, que não foi adulterada. Ele está falando besteira, porque ele não conhece o processo de tradução, os manuscritos, a arqueologia bíblica que descobriu tantas coisas. Então não vá atrás dessas pessoas que querem sacralizar o texto bíblico, dizer, não, esta é a Bíblia mais santa. Não vai atrás disso. Não existe isso. Sabia, por exemplo, eu sempre fico pensando, né? Nós gostamos de sacralizar, por exemplo, monte. Não, nós vamos para um monte. Eu lembro que tinha um pastor aí em Rondônia, gostava de me levar lá para, vamos para o monte orar. E nem era um monte, porque ali em Vilhena não tinha monte.
Que monte mais fajuto, né? Não, porque aqui, ó, aqui Deus, né? Não existe mais isso para os cristãos. Eu posso ir para o monte? Posso, eu não quero quebrar aqui de vocês. Pode subir. É gostoso, é bom, até dar uma cansada, você chegar lá em cima com um sentido de vitória e tá tudo vazio, você orar, é muito bom. É bom você, né? Você tá ali naquele espaço, olha, nós vamos consagrar esse momento aqui, esse espaço aqui para te louvar, para te adorar, para te ouvir. Aí sim. Mas não existe Monte Santo. Não existe Monte Santo. Eu recebi um WhatsApp agora há poucos dias, ontem, acho, ontem, que o Bolsonaro convocando para jejum, tá? E para ir para os Montes Santos do Brasil. Montes Santos, eu perguntei para a pessoa, mas que Montes Santos? Eu não sei se existe Monte Santo, mas pelo menos vamos se reunir. Mas o cara escreveu Monte Santo. Não existe isso, queridos. Não existe isso. Você quer ver algum trecho das Escrituras? Olha só. Novo Testamento, João. João capítulo 4. Você já abriu sua Bíblia? Não abriu sua Bíblia ainda, né? Então, pega lá rapidinho a Bíblia. João capítulo 4. Olha só o texto de Jesus com a mulher de Samaria, né? O texto diz assim que ele foi até ela e foi... Você conhece toda a história, não preciso contar toda a história. Dela vai dizendo assim, respondeu a mulher, não tenho marido, replicou Jesus, dissesse bem, não tens marido, porque 5 maridos já tivesses e agora tens, não é teu marido. E aí vai adiante. E daí ela vai dizendo assim, Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta, nossos pais adoravam neste monte. Olha que ela está falando com Jesus. Neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse Jesus à mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Quebrou esse paradigma. O Pai está procurando adoradores em espírito e em verdade. Na sala, no serviço, andando. Não é nem nesse monte nem naquele. Não existe monte santo. Você pode escolher um monte e ir para lá porque tem várias qualidades de ir para esse monte, que é gostoso, é bom, a gente se sente bem, a gente se sente, talvez até em tempos bíblicos, olha, nós estamos no monte, como Jesus subiu ao monte. Só que não confunda as coisas, não sacralize o que não pode ser sacralizado. Assim como o terno e a gravata não pode ser sacralizado. Tem gente que não prega se não for de gravata. Você sabia que a gravata foi criada por um casal de homossexuais? Estilistas que criaram essa gravata. E depois virou adereço, né, dos executivos, e dos executivos passou para os cristãos. E as pessoas sacralizam isso. Outra coisa, óleo ungido. Não existe óleo ungido. O que existe é óleo para unção. Não existe óleo ungido. Tá? Existe óleo para unção. Eu posso até, quando vou ungir, põe um pouquinho de óleo na mão, azeite de oliva, tá? Azeite de oliva e fritar. Põe um pouquinho de azeite de oliva e fritar aqui, ó. E consagra. Senhor, eu estou consagrando isso aqui, estou separando esse óleo, consagrar no sentido de separar esse óleo para ungir um irmão. Mas esse óleo não é ungido. Ele é separado para ungir.
Então, eu quero dizer para você, nós temos que aprender a quebrar esses paradigmas aí. Não aceite alguém que diga que tal Bíblia é melhor que tal outra. Existem as piores, mas dizer que tem uma que é a melhor de todas, eu tenho 40 Bíblias e eu sei que nenhuma delas é perfeita na sua tradução, porque todo o processo de tradução, de arqueológico e etc e tal. Tá bom? Outro dia a gente conversa mais sobre isso, mas vamos lá. O que você tem que fazer? Você tem que ter uma Bíblia, por exemplo, um texto mais tradicional. Qual é o texto tradicional nosso? Vamos ver se você sabe. Vou tomar uma aguinha aqui. Qual é o texto tradicional do povo brasileiro? Dá licença, gatinho. Dá licença. Dá licença que eu vou pregar a palavra. Isso. Gatinho subindo aqui. Qual é o texto? O texto é João Ferreira de Almeida. Existe uma só João Ferreira de Almeida? Não, várias. Porque assim como ela veio lá de 1611, se não me engano, foi indo, ela passou por várias correções e traduções. Então aí você tem a corrigida, você tem a atualizada, você tem a nova Almeida atualizada, que é uma atualização da atualização. Então tem gente que gosta mais de um texto porque acostumou com aquele texto. Mas não quer dizer que ele é melhor, não. Nos Estados Unidos, tem uma corrente muito forte, uma grande parte tradicional dos Estados Unidos, os batistas principalmente, que eles falam King James only, ou seja, só a Bíblia King James. Eles creem que aquela é a única Bíblia. E ainda tem que ser de 1611, falando isso. Eu tenho a Bíblia King James, eu acho que eu não trouxe aqui, não. Eu tenho duas King James. Tem essa aqui e tem a outra. As duas são diferentes. Essa leva o nome de King James, mas não é King James, é uma Bíblia com texto, feita a partir dos textos críticos, né? Mas eu comprei ela porque ela tem a página amarela, e a página amarela ajuda a descansar a vista. Já notou que as Bíblias católicas, quase todas as Bíblias católicas têm página amarela? Por quê? Para descansar a vista. E agora nós temos aqui o texto da King James, esse aqui, que é um texto bom, esse que eu gostei, do Oswaldo Paião, é um biblicista, né? Muito bom. Comprei em 2019. Aí eu tenho aqui essa aqui que eu ganhei, que é uma Bíblia NTLH, Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje, né? Essa é uma Bíblia de estudos com infográficos, mas assim, é boa, mas não é assim, não que você vai, que esses gráficos vão te ajudar. Eu já vi esses gráficos várias vezes aqui, é legal, tudo é bacana, mas não que isso vai te ajudar. Tem gente que compra porque, tem que comprar, essa aí eu vou explodir, não vai. Outra Bíblia aqui, ó, tradução brasileira. Aí, eu não trouxe todos, mas João Ferreira Almeida atualizada. Compra João Ferreira atualizada. Essa aqui é boa porque ela tem os comentários, ó. Não fique comprando Bíblia que tem muito quadrinho, mas principalmente comentários do rodapé. Aí você abre as 3 Bíblias, 3 versões, e você escolhe um livro da Bíblia. Por exemplo, o pastor Valdir, eu um dia comissionei ele para ler o Evangelho de João inteirinho. Eu acho que ele deve ter lido. Ele falou para mim que leu. Então, como é que ele deve ter lido? Assim, ó. Você abre a Bíblia, João, e você vai lendo assim. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Opa! A palavra era Deus. Sublinha. Tudo que soltar os seus olhos, que você achar interessante, sublinha. Faz um coraçãozinho, um raiozinho, usa marcadores de cores diferentes, verde, amarelo, azul, rosa. Sublinha, vai sublinhando, vai sublinhando. Por exemplo, apareceu um estudo aqui, no meio da palavra tem aqui dá para dar um estudo.
Pega o risco de cima e embaixo, faz um quadrado, escreva estudo. Algo que Deus fala naquele dia, deixa a sua Bíblia bem riscadinha. Escolha uma Bíblia para riscar. Compara esse texto aqui com o texto da outra. Aqui diz, no princípio era a palavra, era a palavra e a palavra estava com Deus. Vamos ver como é que diz aqui na NTLH, Nova Tradução Linguagem de hoje. NTLH. Aqui, ó. No começo, aquele que a palavra já existia. Ela estava com Deus e era Deus. Olha aqui. Traduz certinho, né? O significado da palavra. Agora essa aqui que é bem tradicional. Essa é bem tradicional. É tipo João Ferreira de Almeida, atualizada. Então esse texto aqui vai mostrar assim. Vamos ver o que mostra. No princípio era o verbo, tá vendo? A palavra, na outra palavra, esse é o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só nesse versículo aqui, nós já temos aqui uma defesa da nossa fé contra alguns grupos, por exemplo, que nem os Testemunhos de Jeová, que falam que Jesus não era Deus. Toda a nossa teologia nos mostra a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando juntos. Mas a Trindade é um só. O Pai é o Filho é o Pai, o Espírito é o Pai e é o Filho. Ah, mas pastor, eu não consigo entender. É chamado mistério da Santíssima Trindade, por isso mesmo. Porque a gente não consegue entender, mas a gente consegue perceber claramente nas Escrituras. Então, quando a gente lê esse trecho, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a gente começa a perceber que Jesus, que é o verbo, porque logo adiante nós vamos ver que o verbo se fez carne. Qual é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Qual é a palavra que se fez carne? Carne. E habitou entre nós? Jesus. Então a palavra estava lá, desde o começo, tudo que foi feito por Jesus. Tanto é que lá no Gênesis, vamos ver se eu consigo achar esse versículo aqui, tem o que eles chamam de plural majestático, né? Vai falar lá no Gênesis, vamos ver aqui, quer ver, ó? Onde Deus declarou assim, vamos ver. Façamos, olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Façamos? Não era só Deus que estava criando o mundo, não. Porque Deus estava com a Trindade ali. Era a Trindade inteira, Pai, Filho e Espírito. E isso corrobora, ou seja, isso vem reafirmar o texto de João capítulo 1, versículo 1. Tá vendo? Que só num versículo, de João nós já estudamos a Bíblia. Mas o que você tem que fazer isso? Você tem que ler nota de rodapé, tem que ter Bíblia que tem nota de rodapé, olha só. Aqui, ó. Tem que ler livros, tem que escutar comentários. Às vezes a gente gosta de ouvir determinados pregadores, né? E a gente fica viciado em ouvir pregadores maravilhosos de cura, de milagre, não sei o quê. Mas às vezes a gente precisa parar um pouco de ouvir isso e ouvir mais estudos da palavra de Deus. Por quê? Por quê? Porque Deus quer usar a gente para ensinar. Lembra do livro de Neemias que nós falamos ontem, capítulo 8? Que eles ensinavam porque eles não entendiam. Como que eu vou ensinar algo para alguém se nem eu mesmo entendo?
E aí você vai diariamente lendo todo o livro do Evangelho de João. Porque vocês não, aqueles que estão assistindo aí, faço um desafio para você. Junte a família e comece a ler o Evangelho de João, um capítulo por dia. E tirar as dúvidas, falar, não, eu não estou entendendo isso, eu não sei o que quer dizer, mas sublinhar e conversar. Depois de 21 capítulos, você vai ver como vocês cresceram. Tá bom? Então ficou bem a dica aqui, o devocional, os livros, as Bíblias, para você poder crescer no estudo da palavra, tá bom? Nós vamos para a segunda parte, que é a parte da exposição da palavra. Quero aí que vocês peguem a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Ok? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Eu vou falar 4 coisas sobre esse texto aqui. É uma pregação, tá? Então vamos pensar, um estudo bíblico. Não existe um limite entre estudo e pregação. Nas nossas cabeças sim, mas não existe. Então presta bem atenção, isso aqui você pode usar mais tarde para ensinar outras pessoas. É bom você sublinhar a sua Bíblia, é bom você fazer as anotações. Vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses 5, 12 a 24. Olha só. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis com toda consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. E que tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua mal com mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância. Portanto, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências e retende o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e ele também o fará. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Eu queria dizer para você que quem quer ter uma vida cristã contagiante nunca deverá fazer uma dessas 4 coisas que eu vou falar. Se você quer ter uma vida contagiante como cristão, primeiro, você nunca deve apagar a chama do Espírito Santo em seu coração. Leia lá o versículo 19. Versículo 19. Não apagueis o fulgor, a chama, vamos ver até como é que diz no outro aqui, outra versão. Mas a chama, eu acho, né? Não a Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 5. Ó, aqui, ó. Não extingais o Espírito. Forte, hein? Vou usar essa versão aqui. Não extinguir o Espírito. Quer ser contagiante? Primeira coisa, não extingua o Espírito Santo do seu coração. Mas eu posso fazer isso? Eu posso apagar
pode. Assim como o próprio Paulo diz que enchei-vos do Espírito, ele fala assim em Efésios 5, né? 5, 18, 19 e 21, ele diz, enchei-vos, quer dizer que você pode ser vazio do Espírito. Da mesma forma, você é responsável por manter a chama acesa do Espírito no teu coração. Essa manutenção diária é o arbítrio, o livre-arbítrio que Deus dá pra gente. E ela começa como? Começa fazendo devocional, começa fazendo orações sinceras. Eu lembro que eu aprendi há muitos anos atrás que eu tinha dificuldade em parar e ter meu momento de oração. Tem gente que não tem. Mas eu tenho, sentar... 9 horas. Hora de orar. Então, Senhor Deus, eu tinha dificuldade, muita dificuldade. Eu fui um aluno, na época não fui diagnosticado, mas muitos anos depois descobri que eu era disléxico, eu tinha dislexia, então sofria muito bullying na escola. Eu não conseguia fazer as coisas nos horários determinados que era para fazer. Só na horas diferentes. E assim na minha vida devocional também. Mas aí eu tive que aprender a orar da minha maneira. Então, por exemplo, comecei a aprender a orar andando. Saía pela rua, saía para lá e para cá, ia orando, falando com Deus, olhando para o céu, dizendo Deus, e eu orava isso, às vezes dava meia hora, 1 hora eu orando, muito mais produtivo que sentar e ter um canto. Sabia disso? A gente coloca isso assim, vai, que é gatinho. Então, eu quero dizer para você assim que o seu tempo com Deus é precioso, é aquilo que vai alimentar a chama. Só que não vai ser exatamente da mesma maneira que a tua esposa, ou o marido, ou um outro. O seu tempo com Deus tem que existir. Se não existir, você extingue a chama. Tem que existir. Tem que existir um tempo em que você vai sentar, abrir a Bíblia, vai ler, vai se alimentar, um devocional, um livro, em que você vai orar, tem que existir. Mas se você vai fazer isso andando, não vai ser exatamente lá no quarto da sua casa, ou lá, né, na igreja, tome cuidado também uma coisa. Tem gente que só ora na igreja, por causa do fervor, né? Então tá todo mundo orando aqui, eu vou orar. Então, mas não ora em casa. Isso é ruim. Porque a vida comunitária de igreja é importante, mas é de lá que nós somos enviados para sermos. Nós não estamos nos preparando a semana inteira para o culto. O culto nos prepara para a semana inteira. Entendeu? O culto nos prepara para a semana inteira. O culto nos ensina a orar durante a semana. O culto nos ensina a ler, para que durante a semana a gente aprenda a ler. É o encher o tanquinho para poder estar durante a semana. Segunda coisa que eu ia dizer, primeira coisa, se você quer ser um cristão contagiante, não extinga o Espírito. A segunda coisa que eu queria dizer está no versículo 13 a 15. Vamos lá? Já o vento já veio aqui, já tirou minha 5, 13 a 15. Olha só. E que admoestem que prezeis em amor por causa do seu trabalho, tende paz entre vós. Vos exortamos que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, suporteis os fracos, sejais longânimos para com os todos, e vede que ninguém retribua outro mal por mal, antes segui sempre o que é proveitoso entre vós e para com todos. O que esses 3 versículos falam? Eles falam exatamente
em viver a vida com irmãos. Eu ia dizer assim, anular o amor pelos irmãos na igreja, anular, ou seja, porque está com um problema com alguém na igreja, se anular, isso não é uma boa coisa. Isso é uma maneira de você extinguir, de você não ser um cristão contagiante. Porque a vida comunitária foi exatamente dada para isso. Você já ouviu a analogia ou a ilustração de que nós somos pedras brutas de diamantes, mas é uma pedra batendo na outra é que vai aparecer o brilho? É mais ou menos isso. Na igreja é que nós temos que aprender a nos suportar. Pastor, mas na igreja tem panelinha, tem isso, tem aquilo. Bom, eu não sei como é que é a sua igreja, né? Talvez você tenha que avaliar a igreja em que você está congregando. Mas, de uma certa maneira, toda igreja tem problema. Né? É que eu digo sempre assim, ó, e percebe bem o que eu vou te dizer. Tem igreja que tem... Toda igreja tem problema. Você concorda comigo? Toda igreja local tem problema. Só que tem igreja... Assim como entre uma família, né? Um pode estar com resfriado... É uma doença, né? Resfriado. É uma doença. E outro pode estar com câncer. Um pode estar com resfriado, está com câncer. Qual é a diferença? Os dois estão doentes. Mas esse aqui fica mais fácil de tratar. É mais simples. Esse aqui está no estágio avançado. Então tem igreja que o problema lá dentro está no estágio avançado. Ele já entrou em todos os departamentos, está tudo corrompido. E aí é mais difícil. O trabalho que Deus tem que fazer em algumas igrejas locais é de uma limpeza tão profunda. Então, às vezes, igrejas locais, né? Porque só existe uma igreja de Cristo, mas igrejas, denominações locais, igrejas, não é templo de papel, mas a denominação. Essas igrejas locais talvez precisam serem tratadas muitas vezes. Umas têm mais problemas que outras. Às vezes você chega numa, tem um resfriado, mas dá para contornar, é mais fácil. Mas tem outra não, tem um monte de panelinha, tem gente brigada uns com os outros. É difícil. Mas você não pode arredar o pé de ter comunhão com os irmãos por causa disso. Você já imaginou uma igreja em que todo mundo fosse para... Tem igrejas assim, né? Só para pegar a bênção, mas não falasse uns com os outros, terminasse o culto, vamos embora, não fala com ninguém. Não existe, não é? O cristão nunca pode ser contagiante se ele não enfrentar isso que o próprio Paulo diz aqui, ó. Lê esses 3 versículos, 13, 14, 15. Não anule o amor pelos irmãos. Terceira coisa, se você quer ser um cristão contagiante, nunca deve abrir mão de alegrar-se diante de Deus. Versículo 16. Eita, Jesus amado. Olha só o que diz aqui. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Não, algumas dizem alegrai-vos sempre no Senhor, né? Eu quero dizer para você o seguinte, que a Bíblia diz no Salmo 102, servir ao Senhor com alegria. No 2 Coríntios 9 diz que nós devemos contribuir, a contribuição, dízimo, oferta, ou seja lá o que você dá para Deus, devolve para Deus, deve ser feito com alegria. E o Salmo diz, alegrei-me quando disseram, Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E também, assim, lembrando ontem o versículo que nós lemos em Neemias, né? A alegria do Senhor, a nossa força é. Então, se alegrar, estar feliz com Deus, se alegrar com as coisas de Deus, é uma coisa que nós devemos perseguir. Porque quando a gente deixa de se alegrar com as coisas de Deus, deixa de se alegrar até quando alguém nasce de novo. Né? Ou, como diz, alguém é salvo, né? Quando alguém nasce de novo, tá bom. A gente para de se alegrar com as conquistas dos outros.
E eu me alegro quando alguém me diz, olha, estou conquistando isso, estou conquistando aquilo, eu fico feliz. Mas essa alegria das coisas de Deus, se você está apático, se você já não está mais feliz, porque na minha casa todo mundo é assim, todo mundo é assim, meus filhos não vão bem, e você começa a colocar, a minar o seu coração com tanta coisa, aí sabe o que acontece? Você perde a sua alegria. E o versículo ele diz assim, regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Alegria, escreva isso para você. Alegria é algo que eu devo perseguir. Alegria das coisas de Deus. Você não precisa se alegrar com tudo. Você pode não estar feliz, mas algumas coisas, a palavra de Deus, a comunhão com Deus, as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Alegre-se. Comece a numerar o que você era no passado, por exemplo. Quem era você e o que Deus fez na sua vida. Os milagres, os livramentos. E por último, se você quer ser um cristão contagiante, não deve afastar-se da prática constante da oração. Versículo 17 diz, orai sem cessar. Então essa ideia de orar sem cessar é uma coisa assim, de ter uma vida orante, né? Porque você não consegue ficar o dia todo orando, né? Vamos imaginar uma pessoa, 24 horas por dia, tá orando. Não, mas você consegue ter um coração de oração quando você está fazendo as coisas. Quando você vai comer, por exemplo, você não precisa fazer toda a cerimônia do Senhor, nós te agradecemos, mas você pode interiormente orar por esse alimento. Eu faço, te agradeço. Ou por uma situação, ou você está na fila do banco ali parado, de repente, é um momento propício para orar por um minuto, pelas pessoas que estão precisando na igreja. Desde manhã até de noite, você tem várias oportunidades na fila do banco, andando até o serviço. Mesmo capinando, gosto de falar capinar, parece que eu capino muito, né? Mas eu não capino, quem capina é o meu amigo, o seu Harry, grande capinador. Um dia eu vou mostrar o sítio dele para vocês. Mas, assim, eu digo para você tem várias oportunidades de orar sem cessar. Então, se sua vida não está contagiante, se você é um cristão que não é contagiante, talvez é porque você tenha apagado a chama do Espírito, talvez tenha anulado o amor pelos irmãos, talvez você não tenha se alegrado diante de Deus e talvez você não tenha orado sem cessar. Pense nisso e lapide aí o seu ser e sua vida, tá bom? Um abraço aí, Fidelice, Valdir, Pupi, todo o pessoal da MDAO, Nick, a Letícia, Ana, esqueci lá, filha da Letícia e tudo mais aí, o marido da Letícia, que eu esqueci, o Johnson, isso, a esposa do Nick, esqueci o nome. Um abraço para vocês todos, um abraço para todos os outros que estão assistindo, que não são aí de Rondônia, também estão assistindo o vídeo, Deus abençoe também grandemente. Um abraço aí para a mãe da Paloma, para o padrasto da Paloma, para a Paloma, para o Américo, todos eles aí, todos vocês, um abraço para vocês também que estão assistindo, eu sei que a palavra vai chegar até vocês, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa palavra para vocês e que Deus os abençoe grandemente. E vamos orar mais uma vez e nos despedirmos. O Senhor abençoa a vida dos meus irmãos e amigos que estão do outro lado da telinha aí, Pai, ouvindo as palavras, ouvindo esse momento aqui, Pai. Que nós possamos juntos crescer em todas essas áreas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique na paz de Cristo.